26ª lição de Unsrequiano, 26ª Lektion. Na lição de hoje, vamos falar de mais uma forma verbal, o particípio perfeito, e como, com base nisso, a gente pode dividir os verbos em verbos fracos e verbos fortes. Deixe o seu joinha aí antes de começarmos. Até agora já vimos duas formas dos verbos, o infinitivo e o presente, que conjuga de acordo com pessoa e número. Enquanto as formas do presente agem como verbos propriamente ditos nas frases, o infinitivo costuma funcionar como se fosse um substantivo. O particípio, por outro lado, funciona como um adjetivo. Existem dois tipos de particípios em Unsrequiano, o particípio presente e o particípio perfeito ou passado. Hoje a gente vai tratar do particípio perfeito. O particípio perfeito descreve um estado que resulta de uma ação concluída. Em português, isso é representado pelas formas terminadas em ado e ido, ou em alguns casos outras formas irregulares também. Falar, falado. Beber, bebido. Engolir, engolido. Entre as formas irregulares, a gente pode citar, por exemplo, pôr, posto, e abrir, aberto. E como se monta o particípio perfeito em Unsrequiano? Isso vai depender de o verbo ser fraco ou forte. Podemos começar primeiro com os verbos fracos, que são mais simples. Verbos fracos são verbos que não apresentam mudança no radical no particípio perfeito. Para fazer um particípio perfeito desses verbos, você pega o radical do verbo, acrescenta k antes dele e um d no final. No verbo tanza, dançar, o radical é tanz. Então o particípio fica getanzt, dançado. Em folliche, seguir, o radical é follich e o particípio fica gefolligt, seguido. Em rola, pegar, o particípio fica geholt, pegado, pego. Lieve, amar, fica geliebt, amado. Note como aqui ocorre, como de costume, a troca de B por V na raiz, dependendo se ela é seguida por uma vogal ou consoante, como já falei em vários outros momentos. Como eu falei, os particípios podem funcionar como adjetivos, então vamos ver alguns exemplos de frases que os usam assim. Du holst een appel. Você pega uma maçã. Die geholt appel is erg rood. A maçã pega é muito vermelha. Een zwaan volgt na kans. Cisne segue ganso. De zwaan, o cisne, gênero masculino. Plural, de zween. De kans, o ganso, gênero feminino. Plural, de kens. Een gevolgde kans hat bang. Ganso seguido tem medo. Ich liebe mein Hund. Eu amo meu cachorro. Mein geliebter Hund tut schlafen. Meu cachorro amado está dormindo. Fácil, né? Agora vamos falar do segundo grupo de verbos, os chamados verbos fortes. Já é inscrito no canal? Não? Então se inscreve rapidinho. Já é inscrito e faz bom uso das aulas? Então, que tal se tornar um apoiador do canal? Além de garantir que ele se mantenha, você pode ter direito a alguns benefícios e mesmo opinar mais diretamente sobre os assuntos a serem abordados aqui. Confere a campanha lá no Catarse. O link está na descrição. A principal diferença dos verbos fortes para os verbos fracos é que os verbos fortes geralmente apresentam uma mudança no radical no particípio perfeito. E eles também não recebem o D no final. O particípio perfeito é formado apenas pelo prefixo que mais o radical, alterado ou não. No verbo trinken, beber, o particípio perfeito fica getrunken. Note a mudança de trink para trunk e a falta do D final. Em hängen, pendurar, temos gehang. O radical muda de hang para hong, e não tem D no final. Em schneiden, cortar, fica geschnit. Cuidado para não confundir o D duplicado aqui com um D final, como nos verbos fracos. Aqui é só uma duplicação do D do próprio radical para indicar que a vogal I é curta. Mas note aqui como em mache, fazer, o particípio perfeito se torna gemacht. Aqui não houve mudança no radical, mas ainda assim não temos o D final, então ele ainda se qualifica como um verbo forte. Apesar de haver muitas exceções, muitos verbos seguem o mesmo padrão nessa mudança de radical.
Verbos cujo radical tem A ou O não sofrem mudança. Mache, gemach. Pakke, gepak. Falle, gefal. Laufe, gelauf. Troon, getroo. Bloose, gebloos. Losse, gelos. Fora, gefó. Se a vogal for um E, ela se torna um O. Preche, geproch. Henge, gehong. Treffe, getrof. Nemme, genom. Spreche, gesproch. Steche, gestoch. Sterve, gestorp. Note aqui como temos tanto a mudança de V para B, quanto a inclusão de E entre um R e uma consoante que não seja D, T, S, N, Z, L. Freira, gefroa. Se o radical tem um I curto, ele se torna um U curto. Pine, gepun. Prinha, geprung. Sinha, gesung. Schire, geschut. Se for um I longo, ele se torna um O curto, como em pire, kapot, rieche, geruch. A não ser que não tenha uma consoante no fim do radical, quando o O fica longo também, como em vie, gevo, ziehe, gezo. Se o radical tem um ditongo I, ele se torna um I curto. Schneide, geschnitt. Beiße, gebiss. Schreibe, geschrieb. Bleibe, geblieb. Weisse, gewiss. Streiche, gestrich. Reiße, geriss. E de novo, a exceção é se não tiver consoante no final do radical. Nesse caso, o I fica longo, como em steie, gestie. Agora vamos ver uns exemplos de uso de uma dessas formas numa frase. Ich schneide mein Finger. Eu corto meu dedo. Ein geschnittener Finger blut. Um dedo cortado sangra. O verbo plura significa sangrar. Note que, como a raiz desse verbo já termina em D, você não acrescenta um D extra na conjugação da terceira pessoa. Er blut. Ele sangra. Agora note uma coisa interessante aqui. Na hora de usar um particípio perfeito forte de forma atributiva, onde um dos sufixos que marca o gênero é usado, aparece um N aqui entre a forma básica do particípio e a terminação adequada. Isso porque particípios perfeitos de verbos fortes entram na categoria do que chamo de adjetivos N. Esses são adjetivos que, ao receberem uma terminação, inserem um N entre sua forma original e a terminação. A maioria dos adjetivos N são particípios perfeitos, mas alguns poucos outros adjetivos também entram nessa categoria. Já vimos dois deles nas aulas aqui, uf e zu. Die Tür ist auf. A porta está aberta. Das ist eine offene Tür. Essa é uma porta aberta. Note o N aí. Die Lore ist zu. A janela está fechada. Das ist eine zune Lore. Essa é uma janela fechada. E vamos ver mais um exemplo com um particípio perfeito. Ich breche das Glas. Eu quebro o copo ou o vidro. Ein gebrochenes Glas liegt auf dem Boden. Um copo quebrado está deitado no chão. Existem alguns verbos cujo particípio é irregular. Já vimos alguns deles nas lições. Um deles certamente é o verbo sin. Aqui existem três principais formas possíveis, dependendo do falante. Geweest, geweest ou geween. Eu uso a forma geweest, então é a que vocês provavelmente mais verão nas lições por aqui. O particípio do verbo hon é gehad, fazendo com que ele seja meio que uma mistura de verbos fortes e fracos, já que muda a vogal do radical e também recebe um D. O particípio perfeito do verbo esse é kes, onde o prefixo que aparece incompleto. No verbo keva, o particípio perfeito é apenas kep, sem o que. No verbo keen, o particípio é kan, também sem o que. O mesmo vale para o verbo kaufe, comprar, com o particípio perfeito sendo kauft. Perceba que esse, keve e keen são verbos fortes, enquanto kaufe é um verbo fraco.
Outros dois verbos que ainda são interessantes de mencionar são os verbos sein e tun, que não são exatamente regulares, mas não estão dentro das regras de mudanças comuns que apresentei. O particípio de sein é simplesmente gesein, e o de tun é simplesmente getun. Perceba que aqui o N de ligação já está presente na forma sem terminação. Mas como eu vou saber se um verbo é forte ou fraco, ou se um adjetivo é do tipo N ou não? Enquanto você não está fluente na língua, o que resta é consultar o dicionário. O meu dicionário mostra o particípio perfeito dos verbos, de forma que você pode identificar, dependendo da sua forma, se o verbo é forte ou fraco. Veja aqui, por exemplo, em Unsrekiano temos dois verbos que no infinitivo são reise. O primeiro aqui tem o particípio perfeito gereist, então é um verbo fraco. Já no segundo, o particípio perfeito é geris, então é um verbo forte. Nas entradas de adjetivos, se ele for um adjetivo N, a classe gramatical vai aparecer marcada assim, adj-N, como aqui em aisa. Já se for um adjetivo que não seja N, você vai encontrar apenas o adj, como aqui no caso de aisig. Onde achar o dicionário? Lá no meu blog, claro. É só ir até hunsrück.org. Obrigado aos queridos apoiadores desse canal que me motivam a seguir trazendo conteúdo. Se você quer acesso, incluindo a possibilidade de participar de um grupo de WhatsApp comigo para discutir a língua ou receber novidades em primeira mão, como versões atualizadas mensais do dicionário, incluindo versões preliminares do dicionário português unsrekiano, considere se tornar um apoiador também. Veja o link para a campanha do Catarse nos comentários. Você também pode sempre fazer doações espontâneas via Pix. E sempre tem como ajudar o canal de graça se inscrevendo, ativando as notificações e deixando a sua curtida. Me segue também no Instagram para conteúdo adicional. Até mais! Bis bald!